Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes a gente tem dificuldades de colocar um título em uma mensagem. Muitos títulos poderiam caber em uma mesma mensagem. Então eu resolvi chamar essa de Como se achegar a Deus. Eu poderia ter colocado Como se aproximar de Deus, mas achegar-se é interessante porque também significa aproximar-se, aconchegar, ficar ao lado de Deus. Ficar ao lado de Deus. Muitos reclamam que não têm esse privilégio, essa prerrogativa, essa regalia, essa bênção. Por que algumas pessoas conversam com Deus e outras não? Porque algumas pessoas são abençoadas grandemente e outras parece que não. Por quê? Algumas pessoas causam surpresa a outras pela fé, pelo entusiasmo e outras não. Vamos ver na mensagem. Como se achegar a Deus. O texto está em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. No entanto, nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler o versículo 1 e 2, 11 e 12, porque esse texto completo é muito grande e ele está informando que os magos, passando por Jerusalém, encontraram o rei Herodes, que soube também da notícia do nascimento do Cristo. E Herodes ficou querendo saber com os reis magos onde estava o rei Jesus, e se eles localizassem, voltassem para informar o rei Herodes a localização de Cristo. Mas, alertados pelo Espírito Santo, os magos não retornaram a Herodes, porque Herodes não queria adorar a Deus, não queria adorar a Cristo, queria matá-lo. E os versículos que nós vamos ler diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e deram presentes: ouro, incenso e mirra. E como foi dito, sendo advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. De imediato, queridos, nós vemos aí no texto a procura do nosso coração. Onde está em nosso coração o recém-nascido rei dos judeus, ou Cristo vivo? No texto, antes de mais nada, nós vemos a procura do rei pelos magos. Não é um rei qualquer, é o rei dos judeus. É o rei que sempre disse ser o Criador dos céus, da terra e de todo ser vivente. Como está a nossa procura por Deus? Como está o seu relacionamento com Deus para que você o procure intensamente? Independente de qualquer situação, buscar a Deus sempre. Os magos haviam conversado com o rei Herodes, mas aquele rei não interessava a eles. Aquele rei não interessava aos magos, porque eles já sabiam em seus corações que aquele menino que encontraram, mesmo nascendo fora dos palácios, era o verdadeiro rei. Os magos não obedeceram ao rei Herodes para dizer a localização de Jesus. A frase rei dos judeus, como os magos falam, indicam que os magos eram gentios, não eram judeus, senão teriam dito o nosso rei, mas eles disseram o rei dos judeus. Isso informa que pessoas de outras nações reconheciam Jesus como o rei dos judeus e vieram adorá-lo como Senhor. A visita dos magos dá um destaque especial à identidade régia de Jesus, pois
afirma a origem do Messias em Belém e mostra a fé e a adoração dos gentios, muito diferente com a hostilidade, a má vontade e o combate dos judeus para com Jesus. Pessoas de outras nações reconheciam Jesus como o rei dos judeus. Mas quando ele apareceu para os judeus, esses judeus o trataram com desprezo, com indiferença. Os magos estrangeiros deviam conhecer as tradições e as predições judaicas, pois vigiaram com mais sabedoria do que os próprios judeus, pois assim que a estrela, o sinal do céu, apareceu, eles disseram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esta segunda frase indica o segundo ponto. Primeiro ponto, a procura. Segundo ponto, o propósito. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não estavam passando por acaso nas redondezas e aproveitaram para visitá-lo. Não, não foi assim. Eles não estavam a caminho de Damasco, de Jerusalém, e viram a estrela e desviaram para visitá-lo. Também não foi assim, querido. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vieram exclusivamente para adorá-lo. Tanto é que no versículo 12 do capítulo 2, o texto diz: e sendo advertidos em sonho para não retornarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vieram, entregaram seus presentes, adoraram a Cristo e voltaram para a sua terra. Vieram da sua terra exclusivamente para isso. Como eles sabiam que aquela estrela era a estrela do rei dos judeus? Uma estrela brota nos céus, mas nós só saberemos que aquela estrela tem significado se nós estivermos a par das profecias de Deus, ou se for avisado por Deus que aquela estrela é diferente. Uma estrela no céu só teria um significado para aqueles magos se eles fossem abençoados por Deus, se eles fossem guiados pelo Espírito Santo. Os magos adoraram Jesus mais do que muita gente na terra do Mestre, porque Jesus não precisou fazer nenhum milagre para eles acreditarem. Para eles, Jesus já era um milagre. No versículo 9 do mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino, guiados pela estrela de Deus até o local. Eles ouviram o rei Herodes, mas eles tinham um propósito no seu coração: adorar ao rei Jesus. Herodes havia chamado os magos, mas os magos não lhe deram importância, não lhe deram presente, não lhe deram ouro, nem incenso, nem mirra, nem tampouco se ajoelharam para adorá-lo. Jesus, já adulto, conversando com a samaritana perto do poço, disse em João 4, 23 e 24: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi para isso que os magos vieram, para adorar o Senhor. Foi isso que eles fizeram, adoraram o Senhor. O importante, queridos, não é o lugar em que alguém adora, mas a atitude transformada do coração e na mente do adorador. A verdadeira adoração não é cerimonial e nem cheia de pompa, mas uma realidade espiritual transparente e sincera no coração do homem. Os sinais externos de elegância ou manifestação corporal só serão marcados como verdade se no nosso coração nós somos realmente tocados por Deus. Se nós não formos tocados, é somente encenação, é somente barulho. Terceiro, o encontro.
Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Por que algumas pessoas conversam com Deus e outras não? Por que algumas pessoas são abençoadas grandemente e outras parece que não? Por que algumas pessoas causam surpresas a outras pela fé, pelo entusiasmo e outras não? Essas diferenças são marcadas por atitudes que nós tomamos em relação a Deus. Quais são essas atitudes? A procura por Deus, o propósito dessa procura e o sentimento desse encontro. Tem gente que só procura a Deus quando precisa pedir. Precisamos procurar a Deus porque Ele é a razão da nossa existência, da nossa felicidade, do nosso amor e da nossa salvação. Adorar a Deus, antes de ser um desejo de Deus para nós, é uma necessidade básica da nossa sobrevivência física, espiritual, moral, familiar e até mesmo cultural. Para que a gente não se perca, precisamos de um guia, precisamos de uma luz, precisamos seguir a nossa estrela para finalizar a nossa caminhada aos pés do Senhor. E a nossa estrela é Jesus, sempre foi Jesus. Só Ele sabe o caminho, porque Ele é o caminho, porque Ele é o nosso Rei. Quando os magos vieram do Oriente, buscaram a Jesus e o encontraram, se ajoelharam, adoraram, abriram seus tesouros e deram ouro, incenso e mirra. Quando nós, queridos, buscarmos a Cristo e o encontrarmos, não ofereçam ouro, incenso e mirra. Ajoelhem-se, adorem-no, abram seus tesouros e deixem ele entrar, porque o nosso tesouro, o nosso grande tesouro, é o nosso coração. É apenas isso que Jesus quer. Você se achega a Deus, você se aproxima de Deus, você sente Deus ao seu lado quando você o obedece, quando você o ama, quando você o adora. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe sempre, porque a sua bênção indica que nós estamos achegados ao lado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?